E aí, você faz sondagem por obrigação da norma ou porque você quer um melhor desempenho da sua estrutura? Bom, meu nome é Fabrício Gonzalez e no vídeo de hoje eu vou falar os 3 tipos de sondagem mais utilizadas no Brasil. E de quebra, eu vou te falar como você deve convencer seu cliente por A mais B, que é mais econômico financeiramente ele fazer a sondagem do que não fazer, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Bom, sondagens, tá? Qual que é a finalidade de uma sondagem? Ela tem 2 finalidades praticamente para engenharia de fundações, tá? A primeira finalidade é definir a estratigrafia do subsolo, certo? Então, aqui tem o terreno, certo? O nível do terreno. Então, definir a estratigrafia seria você saber como que as camadas estão distribuídas aqui no subsolo, certo? Então, essa daqui é a primeira finalidade da sondagem, das sondagens em si, certo? A outra finalidade seria definir parâmetros geotécnicos. Então, seria geotécnicos. Seria o NSPT, por exemplo, certo? Seria ângulo de atrito, coesão, esses fatores que vão transformar situações do meio para conseguirmos transformar isso em valores para conseguirmos calcular as estruturas que estarão ali em contato com esse solo, com esse material, certo? Então, basicamente, seria essas 2 finalidades que utilizamos as sondagens, tá? Qual que seria a aplicação de uma sondagem, certo? Você pode fazer lá uma sondagem SPT, por exemplo, que é a mais comum, tá? Qual que seria a finalidade dela? Seria para definir as fundações, você calcular as suas fundações, certo? Ela também tem uma finalidade ali em obras especiais. Obras especiais, barragens, túneis, tudo pensando nesses 2 pontos aqui, ó. Definir estratigrafia e definir parâmetros geotécnicos para conseguirmos modelar aquele solo, certo? E uma terceira situação que seria para definir parâmetros ambientais. Então seria uma sondagem ambiental, que não é o intuito que falaremos aqui, mas também é uma finalidade de sondagem ambiental, tá bom? Então, vamos lá. Sondagem para economizar. Aqui que vai ser quando eu vou te explicar exatamente como que as 2 situações, 3 situações, eu considero como 2 só, tá? Que na minha opinião, a terceira, no caso a primeira que eu vou falar aqui, ela é jogar na loteria. Mas as 3 situações que podem acontecer quando você faz o dimensionamento sem sondagem, tá? Então a primeira situação nada mais é que você acertar. Putz, era exatamente aquilo que você precisava. Você definiu certinho o comprimento de destaque, o tipo de fundação, comprimento daquela fundação, diâmetro, quantidade de aço, tudo, conforme, da mesma forma que se você tivesse feito sondagem, tá? Então, na minha opinião, isso daqui praticamente não existe, por quê? Isso daqui é jogar na loteria. Mas você fala, Fabrício, eu tenho a sondagem do meu vizinho de baixo, de cima, do fundo e da frente, e de todo mundo deu igual e eu estou usando. Cara, se de todo mundo deu igual, foram empresas diferentes que fizeram, deu igual certinho, você conseguiu colocar aí dos 9, dos 8 terrenos em volta do seu, aí eu falo, vai, pode fazer sem sondagem, se deu todo mundo igual, beleza. Mas, na minha opinião, é impossível você conseguir as 8 sondagens dos terrenos vizinhos e ainda mais todas darem iguais. Então, enfim, isso para mim, essa opção aqui praticamente não existe, tá? Então, projetar sem sondagem, o risco está sendo seu, tá? Segunda opção, você superdimensionar a estrutura.
que eu acho que é o que mais pode acontecer, tá? Então, é o superdimensionamento. Superdimensionamento. O que acontece? Vamos supor aqui que você vai fazer uma casa que ela tem 100 estacas, tá? 100 estacas. A situação ideal seria que você dimensionasse ela com 10 metros de comprimento. 100 estacas, 10 metros. Vamos colocar aí o valor final com tudo, com imposto, com tudo daquela estaca, R$100, tá? Então, 100 vezes 100, 10 mil. Então, você gastaria aqui 10 mil reais, tá? Na situação ideal, você gastaria 10 mil reais. Mas você não sabe o que você vai fazer, certo? Você não tem sondagem, você não tem nada, então você vai superdimensionar aquela estrutura. Então você vai lá e coloca o dobro de fundação, certo? Você vai lá e gasta 20 mil reais. Você dobrou. Quantidade de estaca do ideal, que você não sabe qual é o ideal, mas você dobrou aquilo ali. Então você já está, tipo assim, 10 mil reais você faz vários furos de sondagem, entendeu? Então essa situação aqui você já está perdendo dinheiro. Por quê? Você está gastando mais em concreto, perfuração, mão de obra, você perde tempo. Você está perdendo muito mais dinheiro do que só esses 10 mil reais aqui, na verdade. Mas vamos considerar que são só os 10 mil. Então, nessa situação aqui, você está perdendo dinheiro superdimensionando. Compensava mais fazer sondagem. Qual que é a terceira situação? Se essa daqui é a situação ideal, essa daqui é o superdimensionado, essa daqui é o subdimensionado. É o subdimensionado. Aí, a situação ideal aqui, relembrando, era 100 estacas com 10 metros. Você executou aqui 100 estacas, né? 100 estacas com 20 metros. Você dobrou. E aqui vamos supor que você executou as mesmas 100 estacas com 5 metros. Por 5 metros, metade. Vai gastar 5 mil reais. Está economizando? Não. Isso daqui provavelmente vai dar problema. E quem mexe com fundação ou já trabalhou com reforço sabe o quão caro é reforço de fundação. Além da metodologia que você vai ter que utilizar, que provavelmente não é uma metodologia tão simples, você vai ter que quebrar muita coisa, aí reforça, aí é aquele desgaste, enfim, sai muito mais caro do que esses 5 mil reais. Além de que provavelmente você vai ter que fazer uma sondagem ali para saber o quão mais você vai executar ali. Então, nessas três situações, nessas duas situações, no caso, você perde dinheiro. A situação ideal aqui seria quando você faz a sondagem SPT. Então tá, se eu faço, meu cliente não quer fazer sondagem, ele acha ali que sei lá quanto que, 4 mil reais, que eu vou gastar 5 mil reais, é caro, ele não quer gastar isso. Mas você fala assim, você não está gastando, você vai economizar lá na frente, porque você pode ou gastar muito mais, ou gastar menos agora, só que lá na frente você vai ter problemas. Então, dessa forma aqui, deixando claro isso daqui para o cliente, beleza. Se ele ainda quiser ir sem sondagem, aí já é uma questão dele. Você pode até fazer um termo, falar, eu falei para o meu cliente, tal, que deveria ser feita sondagem, mas ele recusou. Aí ele assina lá e você toca a ficha. Eu nem sei se isso é possível, tá? Então, se você souber se isso é possível, se isso é legalmente aceito, por favor, comenta aqui embaixo para eu também descobrir isso aí. Não que eu queira fazer assim, mas conhecimento nunca é demais aí, né? Mas beleza, vamos lá. Agora você está capaz de convencer qualquer cliente para fazer a sondagem ali das duas maneiras, certo? Vamos lá. Como que é o procedimento do SPT, tá? O SPT é a sondagem mais utilizada no Brasil. Então, qualquer lugar aí que você for projetar tudo mais, provavelmente perto ou mais ou menos perto vai ter alguma empresa que executa sondagens SPT, tá? Ela é bem simplesinha, ela
tem já automatizada hoje, mas o método ainda mais tradicional utilizado é o método, digamos, não é manual, né? Mas tem a utilização dos operadores ali para fazer as leituras e fazer o ensaio em si, tá? Então, o procedimento dele basicamente é: aqui está o terreno, você coloca um tripé para conseguir fazer o ensaio propriamente dito, certo? Aqui você vai fazer a perfuração de 1 metro, certo? Isso daqui você, no começo com uma cavucate, ou enfim, com o material de perfuração, você perfura esse 1 metro e depois você insere uma haste aqui. Nessa haste você vai aplicar um peso na ponta dela de 65 quilos, caindo a 75 centímetros, tá? Então, 65 quilos caindo a 75 centímetros de altura, você vai aplicar aqui até completar os 45 centímetros, certo? Completou os 45 centímetros, você faz as leituras ali a cada 15 centímetros que for baixando. Deu 3 golpes, baixou 15 centímetros, então 3 golpes, vai anotando uma planilhinha, certo? E depois você perfura mais 55 centímetros para completar o 1 metro e vem e aplica novamente esses golpes aqui. Aplicou, perfura novamente e assim sucessivamente até você chegar no impenetrável da sua sondagem aqui. Então, quando parar uma sondagem, tem duas situações também. A primeira, como eu falei, seria quando você chega no impenetrável, certo? Chegou ali no leito rochoso, você não consegue avançar com aquela sondagem. E a segunda situação é a definição pelo cliente ou pelo projetista. Dependendo do porte da obra, você conhecendo mais ou menos a região, você vai falar, ó, para até somar tantos golpes, ou para até atingir tal profundidade, entendeu? Geralmente, quando você já conhece a região. Se você não conhece a região, vai projetar a primeira vez, ou pede até o impenetrável, ou no dia você acompanhou remotamente ou em campo como está sendo o ensaio de sondagem, assim, como está dando o número de golpes e tudo mais, para você conseguir adaptar aquela sondagem para o seu tipo de obra. Se você for construir uma casa térrea ali de 60 metros quadrados e tudo mais, você não vai chegar até os 40 metros, até os 30 metros de profundidade. É gastar dinheiro à toa, tá? Mas aí você precisa pelo menos estar confiável ali com aquela profundidade da sondagem, tá bom? Aqui, o impenetrável, ele não é só atingir o número de golpes, tá? Tem gente que acha que, atingiu o número de golpes lá, pronto, acabou. Não, não é. Você tem 3 situações do número de golpes. Ou, lembrando aqui que é os 45 centímetros de cravação, certo? Então, se nos 45 centímetros você atingiu 50 golpes, é recomendado que você pare aquela cravação, chegue até o próximo metro ou até onde você conseguir para depois retomar o ensaio. 50 golpes, tá? 50 golpes para 45 centímetros. 30 golpes em 15 centímetros ou 5 golpes sem avanço nenhum, 0 centímetros, tá? Isso daqui é para você garantir a integridade do seu equipamento. Então, de certa forma, até para te balancear se a empresa ela está realmente fazendo um bom ensaio, assim, prezando pela qualidade do equipamento dela, ou se ela simplesmente está tacando foda-se lá, desculpa o palavrão aí, mas, enfim, deixando os operadores fazerem como quiserem. Por quê? Se o cara já tá te mandando no laudo ali mais do que 50 golpes, 60 golpes, lá em 10 metros, 60 golpes, pô, o equipamento do cara não vai aguentar.
deve estar ali com a ponteira dele, pode ser que já esteja danificada, ou se não estiver danificada, vai danificar mais rápido que o normal, e às vezes o seu ensaio vai sair prejudicado por isso. Porque você imagina, tem a ponteira aqui, que vai fazer a parte de perfuração no solo, certo? Se essa ponteira ela estiver danificada, vai alterar todo o ensaio, certo? Vai alterar o número de golpes. O número de golpes ele vai ficar mais difícil, certo? Se ele fica mais difícil cravar, ele vai dar aparentar uma resistência maior. Então isso vai ser prejudicial lá na hora que você for fazer o dimensionamento. Então, esses pontos têm que ser avaliados. Se a empresa está mandando mais de 50 golpes a cada 45 centímetros, mais de 30 golpes a cada 15, enfim, né, nessas situações, entendeu? Tá, chegou aqui, o que acontece? Você vai, enfim, chegou nessa situação, o que acontece? Você para a sua cravação e começa o processo de lavagem. Nessa lavagem tem o tempo certo lá, preconizado pela norma, tá? E a partir disso, não teve avanço mesmo em 10 minutos, 15 minutos, eu não lembro exatamente qual o tempo de lavagem que tem que ser feito. Se não tiver avanço nenhum mesmo, é considerado que chegou no impenetrável lá e segue o jogo, segue para uma próxima sondagem ou finaliza o ensaio ali, tá? Mas essas condições têm que ser avaliadas, tá? E aqui no projetista foi que eu já falei, tá? Então, quais os fatores aqui que alteram o SPT, tá? Quais os fatores que alteram o SPT? Vai lá, o bico do amostrador tem que estar perfeito ali para fazer a cravação. Já tem que ter um cravador lá, um amostrador reserva, tá? Porque se esse der problema, na hora lá da sondagem mesmo já começa a utilizar o outro e segue o jogo. A corda, se você lá tá com 2 operadores só, o que acontece? O dia inteiro o cara puxando aqui 75 quilos ou 65 quilos puxando e caindo o dia inteiro sol quente. Você acha que 2 caras só fazendo isso o dia inteiro vai conseguir chegar lá no final da tarde, 5 horas da tarde, com a mesma produtividade e o mesmo desempenho do ensaio igual do começo, igual de manhã? Provavelmente não. Então, cara, tem que ter pelo menos três pessoas ali trabalhando nesse SPT, tá? Se tiver menos que isso, já começa a duvidar, enfim, porque pode ser que você tá às vezes pagando barato numa sondagem que vai sair caro no final. Então, não compensa, tá? E quantos ensaios fazer, tá? Quantos ensaios você tem que fazer? A área menor que 200 metros quadrados, tá? A área aqui ela tá em metros quadrados, tá? Área menor que 200 metros quadrados. Você tem que fazer pelo menos 2 furos, tá? Por que 2? Porque a norma pregoniza isso, mas é para evitar erros. Às vezes você furou um ali, acertou muito pedregulho, ou acertou um matacão, alguma coisa, o outro seria mais ou menos uma contraprova, tá? Então, pelo menos 2 furos de sondagem, tá? Então, você fala assim, casinha pequena precisa fazer? Precisa. Isso daqui é área construída, tá? Precisa fazer. Toda obra tem que fazer. De 200 a 400, 3 furos. Área até 1.200 metros quadrados. Um furo a cada 200 metros quadrados. Um furo a cada 200 metros quadrados. De 1.200 a 2.400. Um a cada 400 metros quadrados. Tá? E acima de 2.400 metros, aí o projetista faz o plano de projeto lá e determina quantos furos ele precisa fazer e que vai ser o ideal ali para aquela obra, tá bom? Beleza, vamos lá. SPTT. Esse daqui é o segundo tipo de sondagem que a gente utiliza muito aqui no Brasil. Ele é semelhante ao SPT,
basicamente a metodologia é a mesma, tá? O que vai mudar é o T aqui, que seria a medida de torque, tá? Então a cada metro é colocado um torquímetro ali na haste de cravação e medido o torque o atrito lateral, certo? Daquele metro de cravação. Então, aqui, com esse ensaio, acaba aumentando a confiabilidade do ensaio SPT. Por quê? A hora que você faz essa medida de torque, você consegue converter isso aí para essa medida de atrito lateral, você consegue converter isso para o ângulo de atrito. E com isso, você consegue determinar ali se aquele número de golpes condizem com o atrito lateral que ele está desempenhando, certo? Então, a hora que você faz essa avaliação, você tem dois dados para tratar o mesmo metro de perfuração, certo? O mesmo metro de sondagem. Então, com isso, aumenta a confiabilidade e minimiza erros, certo? Erros para bem ou para mal. Por que para bem e para mal? A sondagem é o que vai determinar os nossos parâmetros futuros, certo? Na maioria dos casos, pelo menos, existem outros ensaios, mas na maioria dos casos, a sondagem que vai determinar nossos parâmetros futuros. Então, vamos pensar aqui nessa primeira situação. A primeira situação é que na hora da cravação, você está encontrando pedregulhos na sondagem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma resistência maior da penetração ali daquele amostrador, certo? Então, se você tem uma resistência maior do que, digamos, era para ser o real, você vai ter mais números de golpes. Consequentemente, você vai entender que esses números de golpes representam uma resistência maior e essa resistência maior você vai levar lá para o seu projeto, tá? Então, quando você faz o ensaio SPT e depois tem a medida de torque aqui, você tem dois parâmetros que acabam minimizando. Fala, não, pera aí, pelo torque aqui, eu vi que não tem toda aquela resistência na minha conversão aqui. Então, eu consigo minimizar erros nesse sentido. Outra situação aqui, por exemplo, se você tem lá, sei lá, uma argila saturada e tudo mais, que pela sondagem tradicional SPT normal, você pode ter um desempenho ali aquém do real. Digamos assim, você pode ter apresentado na sondagem SPT uma resistência menor do que realmente aconteceria. Vamos supor, você vai lá e só faz o SPT, tá? Só fez o SPT. Não, vamos supor que fez o SPTT. E depois você chegou aqui e fez uma prova de carga, tá? Você fez um ensaio aqui de prova de carga. Só pelo SPT, ele está dando vamos supor, pela sua estimativa de carga, pelo SPT, ele deu uma carga muito diferente. A carga da prova de carga deu uma carga maior. Aí você fica pensando assim, mas por que deu maior? Às vezes, na hora que você utiliza essa conversão de parâmetros com o SPTT, isso retorna e você consegue ter uma estimativa melhor daquela capacidade de carga, entendeu? Então, nessa situação, nessa situação 2, você teria um superdimensionamento daquela estrutura que com a SPTT, com essa medida de torque, você consegue melhorar e trazer mais para o real, certo? Então, vamos lá. Essa situação que eu expliquei aqui, ela aconteceu, tá? Então, existem casos assim que aconteceu dessa medida da capacidade de carga só pelo SPT ter dado muito, a capacidade de carga real ter dado muito além do que realmente foi estimado no método, pelos métodos semi-empíricos. Quando chegou lá e foi feito um SPTT com essa medida de torque e a conversão dos parâmetros para parâmetros do SPTT, observou que essa camada de argila mole no SPT ela desempenhava uma resistência baixa, mas que para uma medida de atrito lateral ela desempenhava uma
resistência já considerável, que deu um impacto muito grande na prova de carga. Então, por essas duas situações, temos que avaliar bem isso daqui. Então, com isso, você acaba minimizando problemas, desde problemas de subdimensionamento como superdimensionamento, certo? As duas situações é ruim. Hoje eu acho que o cliente ele fica tão triste quando você fala que sua estrutura ali, ó, aguenta 3 vezes, 4 vezes do que a gente projetou. O cara fica tão triste quanto, por quê? Ele sabe que ali é dinheiro que ele deixou de estar no bolso dele, ou deixou de investir em outras coisas, que ele acabou perdendo. Por quê? Tem que ser dimensionado conforme a necessidade. A engenharia preza por situações econômicas e de segurança. Então, nós não devemos ficar fugindo muito disso, entendeu? Por isso os ensaios e tudo mais, tá? Beleza. Nosso terceiro tipo de sondagem é a sondagem rotativa, que nada mais é para caracterizar o subleito rochoso, tá? Então, ali, a hora que você chega no impenetrável, a sondagem SPT você não consegue mais avançar. Se você não consegue avançar, como que você vai determinar os parâmetros ali daquela região? Pô, às vezes você não consegue descarregar todas as cargas ali antes de chegar no subleito rochoso. Às vezes você tem a rocha praticamente aflorando, ou às vezes você vai fazer uma escavação e o solo restante ele não consegue suportar as cargas que você tem acima ali da sua estrutura. Então, nessas situações, você acaba tendo que fazer uma sondagem rotativa para caracterizar o subleito rochoso, descobrir o tipo de rocha, vou escrever em vermelho aqui, o tipo de rocha, se é uma rocha basáltica, enfim, o tipo de rocha, o grau de alteração daquela rocha, a porcentagem de recuperação, o fraturamento daquela rocha e o RQD, que aí verifica aqui a qualidade daquela rocha. Todas as situações aqui é importante para você definir as suas taxas ali de a tensão admissível daquela rocha, daquele material. Então, às vezes, dependendo, se for uma rocha muito fraturada na camada superior, às vezes você não consegue descarregar ali uma sapato, por exemplo, dependendo da situação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é só porque você chegou no subleito rochoso que está tudo certo. Existem situações, quem nunca viu um vídeo aí no YouTube de rocha deslizando, enfim, encostas inteiras, morro abaixo, por conta disso, por conta que tem as fraturas. Então, imagina lá, sei lá, você tá vai construir nessa região, é rocha, lá nessa região, beleza. Você vem aqui e coloca o seu prédio aqui. Só que aqui, sei lá, tem uma fratura enorme nessa região. Enorme, enorme. Aqui, sei lá, grande mesmo. O que acontece? Dependendo, isso tudo pode vir morro abaixo. Então, a sondagem rotativa, ela vai observar. A hora que você fizer a sondagem rotativa aqui, ela vai observar, ó, aqui nessa região tem uma fratura e essa fratura está se comportando assim, então vamos lá, vamos optar por outra solução, vamos fazer estaca raiz aqui, atravessar essa parte, descarregar as cargas em uma rocha com um grau de alteração menor, com um RDQ maior, enfim, e você aí consegue ter uma confiabilidade melhor, uma possibilidade de ruptura menor das suas fundações, tá? Da sua estrutura aí. Qual a conclusão que chegamos aqui então? SPT, essencial em toda obra, certo? O SPTT
ele aumentaria muito a confiabilidade do seu SPT, desde erros de execução a tipos de solo ou materiais encontrados nessa perfuração aqui. Então, em ambas as situações, eu acho que o SPT seria ideal, até recomendaria que sempre quando fosse fazer um SPT, já faz o SPTT logo, a diferença de preço não é tão grande, entendeu? Só tem que buscar uma empresa idônea aí para fazer esse ensaio. E a sondagem rotativa, quando você chega no leito rochoso ali e precisa de mais capacidade de carga para absorver sua estrutura. Então, se vamos supor, aqui está seu leito rochoso, aqui é o seu nível do terreno. Se você conseguir descarregar todas as suas fundações antes de chegar aqui nesse leito rochoso, não tem por que você fazer uma sondagem rotativa, entendeu? Não tem por quê. Só que, se você fosse fazer manter a mesma situação ali, aqui o nível do terreno, se você for fazer uma escavação aqui, agora você já não tem mais todo esse comprimento e resistência de solo aqui para suportar isso. Então aqui você ou teria que avançar essas fundações, ou você teria que descarregar sua estrutura aqui, ó, com tubulões, ou dependendo até sapatas, enfim, dependendo dessa situação, você teria que caracterizar esse leito rochoso aqui. Então, nessa situação, você usaria uma rotativa, tá? E nas outras situações ali, você acabaria ficando com o SPT ou o SPTT, tá bom? Gente, isso que eu tinha para falar hoje, tá? Nesse vídeo aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa aqui. Se vocês gostaram, deixe seu curtir aqui, se inscreve no canal, porque a minha intenção é continuar publicando esse tipo de conteúdo aqui. E se estiver te ajudando, comenta aqui também, que esse comentário vai ser a sua forma de retribuir, que vai me ajudar muito também. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo e tchau, tchau.